E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num estudo de caso sensacional sobre engenharia de processos e segurança industrial, focando na transformação operacional que rolou lá na Intexar Automotive Systems. Para quem atua com engenharia ou manufatura e busca aquela otimização real no chão de fábrica, esse caso mostra na prática como trocar um processo super ultrapassado por um sistema de automação de baixo custo, o famoso LCA, pode resolver dois problemões de uma vez só: riscos críticos de segurança e aquele desperdício absurdo de material. Bom, vamos direto ao ponto. A nossa jornada hoje é super lógica, começando por 1. O desafio, risco e desperdício. 2. A solução, inovação técnica LCA. 3. Execução, princípio straight blank. 4. O impacto triplo. E, por fim, 5. A visão 2030. Vamos começar pela seção 1, o desafio, risco e desperdício com a terrível armadilha de fixação e a zona vermelha. Para a gente entender o tamanho real dessa inovação, temos que encarar primeiro a realidade dura do que era feito antes. O processo antigo de moldagem de carpetes não era só ineficiente, sabe? Ele cobrava um preço altíssimo em risco humano e desperdício de material a cada ciclo. Imagina a seguinte situação. A configuração na chamada zona vermelha escondia uma verdadeira armadilha. Os pianos estáticos ficavam lá dentro da área ativa do molde. Isso forçava 4 operadores a manterem as mãos numa zona de perigo classificadíssima como top 6 de risco de aprisionamento. E por que eles faziam isso? Só para evitar que o material ficasse todo deformado na hora que a prensa descia. E o pior, por causa disso, os scanners de segurança tinham que ser frequentemente desativados ou ignorados. É de arrepiar. O resultado para o material era aquele efeito barriga, uma flacidez horrível no centro, sem falar na tensão ergonômica absurda para a galera que estava trabalhando. Mas olha só onde o problema bate forte também, no bolso. Para a galera conseguir segurar o carpete com segurança, usando aquelas luvas grossas, o molde exigia uma margem de sobra, uma área só para apreensão manual, de 5,5 centímetros de cada lado. Com o novo processo totalmente automatizado, essa margem cai literalmente para zero, ou seja, são 11 centímetros inteiros de material salvos por peça. Não tem mais ninguém precisando segurar nada. É uma conexão claríssima, né? Você tira o risco humano da jogada e, de quebra, corta uma perda financeira gigante. E aí entramos na seção 2, a solução. Inovação técnica LCA, cortando a causa raiz. Com esse problema enorme nas mãos, a equipe precisava de uma saída. E a mágica aqui não foi comprar robótica complexa de milhões de dólares. A sacada foi uma abordagem mecânica, incrivelmente elegante e simples. O que é realmente sensacional nessa parte é ver a solução física que eles encontraram. Eles não tentaram criar um software mirabolante para contornar o problema. Na verdade, eles foram lá e cortaram a base de metal do molde. Arrancaram 5 centímetros de cada lado. Pensa numa solução drástica, mas perfeita. Fazendo isso, eles removeram de vez o espaço onde ficavam os pinos estáticos internos. Cortaram a causa raiz literalmente na faca, ou melhor, no metal. Isso abriu caminho para instalar as novas barras externas automatizadas e salvou todo aquele tecido. E isso nos leva ao conceito que sustentou toda essa mudança estrutural: a fixação externa dinâmica. Falando de forma simples, significa tirar os pinos daquela área perigosa de esmagamento e dar mobilidade a eles. Sai aquela força física manual super imprecisa e perigosa e entra um sistema de freio pneumático consistente que você consegue calcular e confiar de olhos fechados. Agora, seção 3, execução, princípio straight blank, os 3 passos para zero flacidez. Vamos dar uma olhada em como essa teoria toda funciona na prática, lá no Gemba, alterando para valer a rotina de produção. A operação inteira virou outra coisa, agora muito mais fluida e baseada em 3 passos super lógicos. Passo 1. Posicionamento padronizado, onde o sistema dá um suporte ergonômico para o peso. Passo 2. Encaixe de precisão, garantindo que o material fique perfeitamente alinhado nos pinos antes de receber qualquer tensão. E o passo 3. A fixação e retirada automatizadas, onde a máquina assume o controle e a equipe pode, finalmente, sair de perto. E é exatamente aqui que o princípio Straight Blank brilha. Com esse sistema de freio pneumático, a tensão a aplicar é contínua e exata. O carpete fica super esticado, retinho, sem nenhuma daquelas barrigas ou dobras que, pasmem, causavam um desperdício de mais de 6% do peso da peça. Tudo isso foi zerado. O impacto no dia a dia da galera da linha de frente é um alívio gigante. Os operadores dão literalmente um passo para trás e ficam na zona verde 100% segura. Como a máquina agora faz todo o trabalho duro de segurar o carpete, ninguém precisa ficar ali na área de prensagem.
Sabe qual é a melhor parte? As cortinas de luz e os scanners de segurança ficam totalmente ativos o tempo todo. Fim das gambiarras. Chegamos então na seção 4, o impacto triplo: economia, meio ambiente e segurança. Porque toda essa reengenharia, a economia de tecido e tirar a galera da zona de risco, trouxe dados de validação que são de cair o queixo. Vamos olhar os números. O ponto alto, sem dúvida, é o impacto financeiro. Cortar aqueles 11 centímetros de margem manual gerou para Intexar uma economia de $3,40 por veículo. Se a gente colocar isso numa escala anual, dá uma economia impressionante de mais de $451 mil. É muito dinheiro economizado através de uma intervenção mecânica super simples e de baixo custo. E não é só nos dólares que a gente vê a vitória, não. O lado ambiental dessa eficiência é incontestável. São 63,7 toneladas de sucata têxtil a menos todo ano. Para ficar fácil de imaginar o volume disso, são exatas 12 daquelas caçambas gigantes de lixo industrial que deixaram de ir para o descarte anualmente. É um ganho logístico e ambiental absurdo. Mas a gente sempre precisa lembrar de uma coisa vital. Todos esses ganhos de material e de grana só aconteceram porque a segurança foi tratada como prioridade zero. Eles focaram em eliminar 100% do risco de aprisionamento top 6, ativaram os scanners e garantiram uma melhoria ergonômica enorme para os 4 trabalhadores do ciclo. O lucro foi uma consequência natural de colocar o ser humano em primeiro lugar. A pirâmide de impacto triplo ilustra isso perfeitamente. A base de ganhos ambientais e financeiros só se sustenta porque o topo dela, que é o risco zero para a equipe, foi alcançado. Resolver o problema de risco humano foi a chave que destrancou todas essas eficiências que estavam escondidas lá no consumo do material. E por fim, seção 5, Visão 2030, Muda Zero, o caminho para a competitividade regional nível 3. Para a gente fechar, é legal colocar essa vitória num contexto bem maior. Isso ilustra brilhantemente a aliança que a Intexar fez com o próprio futuro. Esse projeto do freio pneumático não é o ponto final, é só a fase 1 de um roteiro intensivo de 18 meses. A meta deles, chegar aos mesmos padrões de excelência mundiais da Toyota, zerando todo e qualquer desperdício até 2030. E isso me deixa com um pensamento final super provocativo, baseado na estratégia Yokoten de compartilhar as melhores práticas. Quantas dessas armadilhas de fixação, disfarçadas de processo padrão, ainda estão escondidas aí nas suas próprias operações, gerando riscos e drenando seu lucro? Encontrar e cortar a causa raiz desses processos legados pode ser exatamente a virada de chave para transformar o risco operacional na sua maior vitória de eficiência. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje e até a próxima!